Olá. Isso, e aí, Júlia, quanto tempo? E aí, pois é, quanto tempo? Que bom, que bom. Saudades. Pois é, pois é. Vamos esperar um pouquinho, acho que o pessoal vai se organizando. Eu tô com meu óculos torto. Ixi. Quando o cara vai ficando velho, né? Não, e agora E aí, agora tá difícil, né, pra conseguir não, vai, resolver o vai. problema do óculos. É. Ô, Júlia, eu dividi assim, ó. O pessoal vai assistindo e vai. É só pra gente repassar. Eu dividi entre esse período de quarentena e o período sobre os profissionais de saúde, tá? Então, uma Uhum. coisa de organização da população geral e uma coisa relacionada aos profissionais, tá? E da quarentena, tá. Aí agora a gente vai conversando. Bom, deixa eu só te perguntar uma coisa, tu já é R3, né? Sou. Passou rápido, né? Passou voando, né? Nem Que eu tô legal. acreditando. Não, bem legal. E tu tem planos já? Tu vai ficar Então, não por onde? sei. Eu tô gostando bastante de São Paulo. Aqui é muito bom, o Guilherme tá aqui também. Então, a princípio eu gostaria de ficar aqui, mas sou bem aberta, dependendo das oportunidades, o que aparecer por aí. Mas eu ficaria aqui. E Vamos ver o que que vem por aí. nessa época de cloroquina, tu não sentiu saudades da Reumato? Senti. Começou a ouvir falar isso, eu comecei a lembrar de tudo, assim, metrexato, artrite reumatoide, comecei a lembrar de tudo, assim, deu saudade. Mas tem bastante, né? Bastante coisa da reumato aparece na psiquiatria. Uma que tem uma Tem. doença que é muito incomum, né? Que é a fibromialgia, que a gente tinha bastante É verdade. na reumato, ela divide, né? Júlia, então Hum, assim, vamos começar. O que que tu quer começar? Eu tô assim, por ti. Tu que decide, assim. Eu acho que dá pra gente começar pela quarentena, uhum, que é um período complicado na vida de todo mundo. E aí, assim, a hora que a gente vê que esgotou, a gente passa para os profissionais de saúde. Assim, essas lives a gente queria fazer no primeiro momento para o pessoal da liga, tá? uhum. E no fim acabou ex-estagiário, aluno, então é uma conversa informal, assim, Eu tô tá? vendo aqui o G1 lindo, tá por aí, você tá vendo ali? Sei, não, a Jéssica tá direto ali. Ah, não, tem uma galera aí. É bem legal, a gente encontra toda a galera, né? Uhum. E todos estão assim, tem muita gente ansiosa pelo que tu vai falar aí também. E é legal assim, ó, porque é difícil, né? A gente não consegue prever, mas tu deve estudar comportamento bastante, né? De comportamento Uhum. humano. E mais ou menos a gente sabe como as coisas vão evoluir, né? Então, assim, quem vai ter mais dificuldade de passar por isso, quem não vai ter. E é assim, vamos ver da quarentena, o que que tu andou lendo, o que que tu tem de experiência, qual a história disso de quarentena. Que eu não lembro eu ter passado por algum momento desse assim. Então, eu acho que no Brasil, acho que faz muito tempo, nem sei se teve, na verdade, o que eu tenho visto que parece que desde 1100 e pouco começou a falar em quarentena na Itália, na época em que começou a falar sobre hanseníase, quando eles ainda chamavam de lepra, né? Então, nesse momento, quando eles achavam que lepra se passava pelo contato, eles começaram a fazer quarentena, deixar as pessoas isoladas. Então, nessa época que foi meio que a primeira vez, assim, que eu achei aí na literatura de que falaram sobre quarentena. E a partir daí eles começaram a usar a quarentena na peste negra, quando teve acho que a influenza de 2010 também eles começaram a usar, daí teve a MERS, eles fizeram quarentena, daí mais recentemente a SARS, e aí agora com o coronavírus, né? E é até legal, assim, porque às vezes a gente eu tava pensando assim, nossa, a gente não tem contato com isso, a gente não sabe direito o que que a gente faz, mas tem muita coisa na literatura, na verdade. Muita coisa de que já Sim, fizeram e não funcionou. E coisas que tem uma, fizeram e que funciona, né? tem uma coisa que eu acabei assistindo, todo mundo tem evitado a série Pandemia ali do Netflix, né? Cara, tava tudo escrito, né? Tava tudo Tá. pronto já para acontecer. Era questão de tempo mesmo, né? Eles já vinham colocando isso aí.
eu tô assistindo bastante coisa da gripe espanhola, tal, né? Para tentar entender o que vai acontecer, sabe? Mais ou menos essa evolução desses próximos meses a gente tem noção, mas a gente não tem muita noção do que vem pela frente, se vai ser muito diferente daquela época ou não, né? O que que tu tem notado, Júlia, assim? Agora tu tá trabalhando ou não? Eu tô. Hum, A gente tá na residência, a gente tá com uma carga horária reduzida, mas a gente continua, assim, o nosso instituto, na verdade, ele diminuiu, a parte de psiquiatria diminuiu para poder ter leito na verdade, para receber as outras enfermarias do Instituto Central, para no Instituto Central poder ficar só como Covid, assim. Então, a nossa uhum. carga horária está menor, a gente está tentando focar também em auxílio dos profissionais de saúde, enfim, pensando em alguns mecanismos para como lidar com os aspectos emocionais, psiquiátricos que vão, provavelmente, né, invariavelmente vão surgir aí durante essa evolução. Já estão aparecendo, na verdade. Sim. Júlia, o que que tu tem, o que que tu leu, o que que tu tem visto relacionado especificamente à quarentena, assim, em relação a quem já tem alguma doença que esteja tratando uma doença psiquiátrica e assim, o que que pode acontecer daqui para frente, assim, em relação ao transtorno de ansiedade, transtorno de humor? Então, uma coisa que a gente está falando bastante, que na verdade, assim, a ansiedade não necessariamente ela é uma doença, né? Não necessariamente ela é um transtorno. Até porque a gente estava conversando esses dias que seria até estranho se alguém não tivesse preocupado nesse momento. Que a ansiedade é preocupação, medo, incerteza em relação ao futuro. Então, a ansiedade, de modo geral, eu acho que todo mundo está passando, né? E o que a gente fala mais é sobre o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade que começa a virar patológica. E é isso, na verdade, é a preocupação, assim, porque a ansiedade todo mundo vai passar. A diferença é que algumas pessoas podem acabar tendo alguns outros transtornos que realmente entram num quadro de um transtorno mesmo, em que começa a impactar a qualidade de vida, em que começa a pensar muito sobre isso o dia inteiro, a ponto de trazer prejuízo para a pessoa, alteração de humor, enfim. O que a gente vê é que realmente as pessoas que, tanto nessa pandemia, que a gente tem pouco tempo, assim, mas a gente tem alguns trabalhos sobre a China já, bastante trabalho sobre a China. Então, dessa pandemia e das outros momentos de quarentena, é que realmente quem já tinha um transtorno psiquiátrico prévio, realmente tem mais chance de ter uma descompensação nesse momento. Então, é um Uhum, fator de uhum. risco, né? Ter uma doença psiquiátrica pré-existente é um fator de risco para, nesse momento de quarentena, ter uma evolução da doença. E as duas principais coisas seria depressão e ansiedade. A ansiedade a gente consegue entender um pouco melhor, assim, que é em relação a esse medo, preocupação exagerada, mas a depressão também mais pelo isolamento social, né? Porque a pessoa começa a ter sentimento de solidão. Pode falar. Não, e dentro disso dos pacientes, bem das dificuldades, né? Pelo menos na PNIM eu tenho notado que o pessoal tá sem, assim, sem a coisa básica que é remédio, né? Ah, tu tem visto isso aí também, assim? Porque a minha impressão é que, assim, é que talvez, tá? Eu tô tentando adivinhar, não sou epidemiologista, sabe? Longe disso. Mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai chegar à conclusão que os danos secundários foram muito maiores do que a da própria pandemia, né? Porque eu acho que vai se dividir isso aí até o fim do inverno, não vai ser essa loucura que aconteceu na Itália, né? Do número de mortes, posso morder minha língua. Mas, e a gente vai, em algum momento, pensar, olha, a gente perdeu muito mais até, pô, pacientes com diversas doenças aí estão deixando. E eu acredito que na psiquiatria seja a mesma coisa, né? É por dois fatores, Thiago. Um que eu estava lendo que tem pesquisas que mostram que de 30 a 70% da população exposta a uma pandemia acaba tendo algum transtorno psiquiátrico. Hum, Pensando que é uma pandemia e está pegando o mundo inteiro, a gente poderia pensar que 30 a 70% da população mundial seria exposta a um transtorno mental, mesmo que não seja exposto ao vírus, só por estar vivenciando isso, assim. Então, isso é um número muito expressivo, que eu acho que vai bem com o que você falou, assim. Provavelmente o impacto psiquiátrico vai ser muito grande. E com certeza, os pacientes já começaram a procurar pronto-socorro. Eu trabalho no pronto-socorro aqui da região metropolitana. Começaram a procurar pronto-socorro paciente psicótico, esquizofrênico, sem medicação que já está surtando. Então, assim, quem tinha hum, consulta 2 semanas atrás, como as consultas foram suspensas, as consultas ambulatoriais, maioria aqui, na grande maioria aqui em São Paulo, foram suspensas, os pacientes do SUS, eles estão sem medicação.
Então já Imagino. começaram a aparecer, e assim, a gente não tem mais nem onde internar, porque os hospitais estão diminuindo o leito de psiquiatria para poder ter leito para pandemia. Então, assim, ao mesmo Uhum. ponto que os pacientes não estão tendo receita e estão surtando mais, as vagas para internar estão sendo menores. Então, eu acho que vai ser da parte de saúde mental, vai ser um grave problema. Uhum. E dentro, como tu tá vendo isso, Júlio, que vários estagiários e vários alunos mandam assim que tá todo mundo com muito medo, né? Os que estão em quarentena, no sentido de os que estão em isolamento social, melhor, Uhum. eles estão com medo porque às vezes não querem ir para casa, não querem chegar perto dos pais que já têm uma certa idade, e também os que estão indo trabalhar. Mas como tu vê assim a divulgação da doença, eu vou te considerar como uma ótima clínica, tá? Hum. E como tu vê isso, assim, essa divulgação? Porque eu estou começando a pensar que o medo está atrapalhando mais do que a própria doença no Brasil nesse momento, tá? Uhum. Talvez eu não fale isso em relação à Itália, tá? Porque ali é uma Uhum. situação de catástrofe. Mas no Brasil, sim, né? Tu vê que tá tudo parado e aí a disseminação de conhecimento, entre aspas, é muito grande. Como tu tá vendo isso aí? Tem um negócio que eles estão chamando agora de infodemia. Já ouviu falar? Uhum, uhum, Então, é uhum, sobre isso, assim, sobre a quantidade de fake news, a quantidade de informações desencontradas que estão tendo, de todos os lados, né? Eles falam assim, você abre o WhatsApp, tem informação sobre o Covid. Você abre o Facebook, informação sobre o Covid. Você entra no elevador, as pessoas estão falando sobre Covid. E o quanto isso realmente está gerando um estresse, uma ansiedade, que eu acho que talvez a gente nem saiba exatamente, como você falou, a gente não sabe que ponto vai chegar. Eu acho que é importante a gente ter uma preocupação, acho que não dá para sair aí por aí vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas eu acho que também não sair de casa, deixar de fazer todas as coisas que você fazia, deixar de ir no médico pegar receita, deixar de tipo, ir num pronto-socorro se você não tá bem, pelo medo do Covid, eu acabo vendo como um exagero, assim, como uma preocupação exagerada. uhum. Eu acho que é importante, mas tem que cuidar muito com isso, né? Eu concordo contigo, sabe por quê? Porque eu vi que o NHS lá do Reino Unido colocou assim, desde o começo, né? Eles colocaram, ó, o isolamento social é assim, assim, assado, então, mas caminhada 1 hora de turno durante a manhã, depois 1 hora à tarde, não se aproximar das pessoas. Isso é muito mais racional, né? Tu Uhum. imagina tu pedir pro brasileiro não sair, não fazer nada, mas, ao mesmo tempo, tem tanta gente boa tratando disso e estudando isso que também, assim, seria muito leviano da minha parte falar assim, é, isso aí tá errado, sabe? Eu não gosto desse tipo de comportamento porque é ruim mesmo, assim, né? Assim, é um desrespeito. Mas o governador daqui, né, de Santa Catarina, agora tu não deve estar acompanhando tão de perto as notícias daqui, e eles estão... Tua família é daqui, de Santa Catarina? Aham, meus pais moram em Floripa. Em Floripa. Então, o Uhum. governador aqui, ele falou que a gente vai acabar tendo que conviver com o vírus muito em breve. Isso é Uhum. muito melhor para a população, né? Eu não estou nem falando do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de equilíbrio emocional mesmo, né? Vai ter que ter um momento muito em breve que a gente consiga levar a vida minimamente normal, né? Tem alguma coisa que eu acho que daqui a uns dias isso vai acontecer, sabe, Júlia? Mas a gente vai continuar convivendo com o medo. Medo pela Uhum. mídia que coloca, medo pela situação que a gente está vendo, que a gente não conhece, né? Que dicas que tu daria para a galera assim, que está nos assistindo, principalmente estudante, profissional de saúde, em relação a isso? Assim? Pelo menos para evitar esse medo maior. Assim. A ansiedade, tu já falou, né? A ansiedade todo mundo vai ter. Em algum grau ela vai nos prejudicar do ponto de vista funcional e Uhum. de algum grau a gente vai conviver com ela. Que eu me lembro, doença psiquiátrica, ela necessariamente, na maioria das vezes, ela vai ter que ter prejuízo funcional, né? No Isso, CID-10 lá tá isso, né? Senão não isso. é um sintoma, né? Isso. Então, na verdade, assim, não sou nem eu que estou falando isso, é a Organização Mundial da Saúde. Ela fez uma cartilha sobre como os cuidados que você tem que ter com a saúde mental em época de pandemia. Então, é muito legal, assim, são coisas para até para a população no geral ler, assim. Uma coisa que eles falam que é muito legal, que é manter a sua rotina.
Então, assim, não deixar de fazer coisas que você costumava fazer, manter uma rotina é muito importante, porque muita gente está dentro de casa, tipo, só vendo Netflix. É legal? Muito legal. No primeiro e no segundo dia. No terceiro dia você começa a se sentir inútil, se sentir culpado por não estar fazendo alguma coisa, enfim. Então, assim, ter uma rotina de mesma hora de acordar, tomar banho na mesma hora, tipo, estudar por mais que você tá em casa e não tá tendo faculdade, tem um horário, sei lá, se a faculdade era de manhã, tem um horário de manhã para separar para estudar, tentar manter uma rotina. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que eles falam assim, separe no mínimo, no máximo 2 vezes por dia para checar notícia. Não fica vendo isso o tempo inteiro. E isso realmente, você fica muito alerta, você vai ficar muito alerta o tempo inteiro pensando naquilo se você ficar vendo isso o dia inteiro. Os primeiros dias eu fui dormir, sei lá, nos primeiros até ontem. Eu fui dormir 3 da manhã sempre, assim, sabe? E vendo coisa, lendo coisa, tentando participar, ajudar de alguma maneira e mas para me informar. E é realmente por isso, porque tu não consegue desligar, né? É tanta informação e tu fica tão excitado com aquilo ali, assim, que o cérebro não relaxa para poder dormir, né? Mas É, continua, te cortei. não, assim, uma outra coisa que eles falam também é, além disso, de só ver 2 vezes, no máximo 2 vezes por dia, outra coisa é de você aproveitar esse momento em que tem muita gente precisando para você fazer alguma coisa por alguém. Porque assim você se sente útil nesse momento, assim. Que é uma coisa que eles vêm falando de um novo sentimento que chamaria solidariedade social. É um novo Hum, termo que eles estão abordando, assim, que é uma forma de você se sentir útil, apesar de estar em casa sem fazer nada. Que seriam coisas assim como ligar para alguém, fazer uma mensagem de vídeo com a família, até para quem está longe. Assim, eu entendo toda essa preocupação. Eu não sei opinar se vai para casa dos pais ou não, tem muita gente que tá como se fosse umas férias, né? E não sabe se fica ou se vai. Eu acho que tá meio difícil assim pra gente conseguir bater o martelo em relação a isso, mas se for ficar, eu acho que se resolver ficar, não precisa ficar longe totalmente. Longe fisicamente já é uma coisa muito difícil. Então, sei lá, fazer chamada de vídeo todos os dias, ter um ritual assim de entrar em contato com a família, até que diminui a preocupação, até porque quando a gente vê a pessoa, a gente vê, nossa, a pessoa tá bem. Ela tá com a cara boa, assim, e acho que dá uma tranquilidade no coração, assim, você vê a pessoa. Tem muita gente aqui no meu prédio, eles colocaram no elevador uma coisa assim, vozinhos do prédio. Se precisarem que vá na farmácia ou que precisarem que vá no mercado, segue o telefone abaixo. Daí todo mundo que se disponibilizava a ajudar os vozinhos colocava o telefone. E aqui também é perto da Santa Casa e perto do HC, então tem muito médico. Então também, assim, vozinho, vozinha, ou pessoas que não podem sair por algum motivo. Se precisarem de uma renovação de receita, alguma coisa, entre em contato comigo. E deixavam os telefones. Então, isso vai dentro de uma coisa que a OMS fala, que é você se sentir útil. Então, por mais que você tá uhum. dentro de casa, mesmo que você tá em distanciamento social, você tá podendo fazer alguma coisa. É, Uma outra coisa também que eles falam é sobre fazer projeto. Já que a gente está num momento em que a gente está fazendo nada, né, usar esse tempo que a gente está tendo para pensar o que fazer depois, né? Muitas vezes a gente tem várias coisas que a gente pensa, a gente não tem tempo. Talvez esse seja o momento da gente organizar tudo que a gente quer, por mais que muita coisa a gente não consegue colocar em prática, por não poder estar andando por aí livremente. Talvez seja o momento da gente, tipo, organizar, fazer coisas, tipo, ler um livro que a gente não lia porque não tinha tempo, fazer coisas que a gente não estava fazendo porque não tinha tempo, né? Tem uma coisa que é interessante que é assim, ó, existe um sentimento que é comum em todo mundo que está vivendo essa fase e que é um sentimento de querer ser herói, sabe? Então, assim, todo mundo quer participar, ao mesmo tempo que tem medo, todo mundo quer meio assim, eu vou lá, mas não vai ter EPI, mas eu vou. A gente conversou com a menina da Itália, a Mariana, não sei se tu chegou a Eu assistir, vi. Uhum. e tu vê assim, ó, aqui na Itália, eles estão assim, sendo extremamente arrojados, assim, né? Então eles vão e vão. E que eu penso assim também, sabe? Tipo assim, não pode estar pegando fogo e o bombeiro não querer trabalhar porque, sei Uhum. lá, o capacete não tá funcionando. Cara, é a gente, sabe? Não tem Uhum. outro para ir, né? Uhum. Mesmo por uma questão de índole, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas estão querendo às vezes fazer demais, assim, sabe? Como é que tu tá vendo isso, assim? Esse tipo de comportamento, sabe? Qual é o limite que as pessoas têm que pensar assim, opa, tá demais, tipo, vou te dar um exemplo. Na época, eu sempre cito isso porque foi muito intenso para mim, né? Mas quando eu estava em Santa Maria, eu estava em Porto Alegre, os pacientes chegavam de Santa Maria
e tinha pessoal da enfermagem, principalmente, que eles começaram a rodar 24, 48, 72, e de repente todos estavam doentes, né? Uhum. Por quê? Porque eles queriam ajudar, era a mídia toda, tava a mesma coisa que agora, né? Se a gente for voltar no tempo aí, foi e uma coisa assim super comovente, que era a questão do jovem, né? Tá morrendo, foram 200, foi o que já morreu no Brasil de Covid, foi o dobro disso, né? Em um Uhum. dia em relação foram 249 mortes, né? E aí lá tinha muito herói. Como é que tu vê isso aí, assim? O que que tu... Eu ouvi essa semana uma coisa que assim, a gente não tá correndo uma corrida curta, a gente tá correndo uma maratona. Então não adianta dar o gás no começo, porque no final vai precisar ter pessoas saudáveis, inclusive emocionalmente, para lidar com tudo isso. Eu fiquei pensando, é muito isso, assim, eu acho que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E a gente não sabe como a gente vai estar daqui a um mês, como todo mundo vai estar. Então, eu acho que sabe, conseguir ponderar não só as pessoas, como em em escala institucional, de não adianta assim, uma coisa que eu tenho visto aqui que tem sido feito, assim, de ter a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Tem alguém descansando e tem alguém dormindo em casa agora, enquanto tem alguém trabalhando lá. Porque essa pessoa vai ficar doente, essa pessoa provavelmente em algum momento vai pegar Covid, essa pessoa vai ficar estressada. Então, assim, tem que ter alguém bem. Então, não adianta sair todo mundo correndo para querer salvar a nação, porque em algum momento não vai ter quem seja lá na linha de frente. E uma outra coisa, assim, uma outra dica muito legal é de fazer, esse plantão de 12 horas. Esse plantão de 12 horas não vai mais ser um plantão de 12 horas de porta, em que você vai atender dor lombar, infecção urinária. Você vai estar atendendo pacientes, tipo, com insuficiência respiratória. A gente, sei lá, né? Dizem que o caos é um monte de paciente precisando ser entubado ao mesmo tempo. Então, vai ser muito mais difícil manter um plantão de 12 horas dessa forma, com todo esse estresse emocional, vendo pessoas morrendo, sabendo que você está ali também frente a uma possível contaminação. Você pode estar infectado, você pode estar infectando alguém. Então, uma coisa muito legal é fazer turnos menores. Então, mesmo para fazer um plantão de 12 horas, mas sei lá, que consiga fazer, trabalha 2 horas para 1 hora, trabalha 2 horas para 1 hora. Claro que não é fácil. A gente sabe que muito lugar de residência médica, internato, não daria, mas talvez a gente precise se adequar a isso. Assim, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar se adequar nesse momento. Que se todo mundo continuar com plantões de 12 horas, ou 24, 36, 72, enfim, vai ficar todo mundo doente, né? Quem não vai estar doente de Covid vai estar doente, tipo, um transtorno mental, um burnout, enfim. Então, eu acho que É, ponderar muito isso, assim. é, eu tenho essa impressão também, assim, do meu ponto de vista de experiência, que é muito pequena, mas é isso mesmo, assim, né? Acho que eu tenho visto já isso nos Estados Unidos, a gente falou com o Arthur falou, né, olha, até dia primeiro eu tô de molho, eu não tô fazendo nada, Uhum, porque tem uma uhum, outra equipe trabalhando, eu tô só descansando. Eu uhum. participo de teleconferência, tal, mas eu não tô fazendo nada. Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha notado aqui. Tá. Os estre... A gente tinha conversado, né, dos estressores maiores, assim, que tu tá vendo agora, assim, tipo assim, cara, evita isso porque isso aí vai te deixar maluco. A gente já falou, né, da a infodemia, mas, assim, tu pensaria assim, cara, vamos evitar isso, o excesso de trabalho, né? Para as pessoas, por exemplo, que já se sentem, isso eu tenho certeza, para as pessoas que já se sentem ansiosas agora, né? O que elas poderiam fazer para evitar algum transtorno maior depois? Uma coisa que a gente fala que é o que eu tava falando agora, assim, uma coisa é evitar tédio, que fala que o tédio é um fator de risco para um transtorno mental em época de pandemia. Então, por isso dá a importância da rotina. A busca por informações que sejam fidedignas, porque eu falo assim, já tá o caos. A gente tem vários motivos para estar ansioso e preocupado. Se a gente for atrás de tudo que a gente vê, vai ficar mais caótico ainda, né? Mais complicado ainda. Uma coisa que se fala também sobre ser um estressante que é muito grave em época de pandemia é a falta de suprimento. Então, assim, que Uhum, eu falo assim de colocar numa balança, porque também não adianta sair correndo desenfreado e, tipo, limpar a comida do mercado, igual eu vi aqui em São Paulo. Até vou fazer uma vírgula aqui. Eu fui no mercado, entrei no mercado para comprar a ração do meu gato. Foi só isso que eu entrei, só para fazer isso. E aí, quando eu entrei, não tinha cestinha no mercado e não tinha carrinho. Começou a me dar um desespero. Eu comecei assim, meu Deus do céu, a comida vai acabar. E eu não tava com esse pensamento. E aí, beleza, eu fui. Daí, quando eu começo a passar pelo corredor, eu vi o corredor de comida enlatada estava vazio.
E eu olhei as pessoas, tipo, com 3, 4 carrinhos. Quando eu vi, eu tava pegando um monte de coisa que eu nem precisava. A ração do meu gato, tipo, tava ali e mais um monte de coisa no carrinho. Então, assim, é uma coisa que a gente começa a ficar muito preocupado. E é normal, porque é a nossa sobrevivência, né? O ser humano, ele vai atrás do... É um instinto, a gente tem um instinto. Então, assim, tem essa questão de também não ser demais. Mas uma coisa que tranquiliza o coração é saber que você tem comida em casa, saber que você tem água. Sei lá, quem é asmático, saber que tem uma bombinha em casa, que não vai ficar sem a medicação. O paciente que Uhum. já sofre de ansiedade, tentar entrar em contato com o seu médico, enfim, tem muito psiquiatra atendendo, acaba tirando dúvidas ou atendendo online para evitar que os pacientes fiquem sem atendimento. Então, tentar organizar o que a gente pode por enquanto, por exemplo, já ver de medicação. Isso é até uma coisa para idoso, né? Porque às vezes a gente está aqui e não vai visitar os nossos avós, enfim, por causa da pandemia. Mas a gente também esquece que talvez eles estão sem medicação para hipertensão, sem Uhum. medicação para diabetes. Então, assim, isso no momento em que acaba, é um Deus nos acuda. Quando você Uhum. percebe que não tem a sua medicação, aí isso gera muito mais ansiedade. Então, tentar prever as coisas que podem acontecer, claro, num nível aceitável. Também não adianta, igual eu falei, não adianta chegar no mercado igual eu, assim, de repente, quando eu vi, eu tava entrando numa histeria coletiva junto com todo mundo, assim. E eu consegui, Uhum. não, calma, você não veio para isso. Então, Uhum. tentar ponderar um pouco, mas é importante, porque você se vê abrir seu armário e não ter comida deve ser desesperador, né? Sim. Bom, então vamos passar bem específico para os profissionais de saúde. Primeiro, assim, a gente está muito VIP, assim, desde que a gente começou a brincar desse negócio de live, nosso objetivo meu, da Monique e da Tainara, era conversar com os estagiários, tá? Mas se tu for olhar, o professor Alexandre Belo tá aí, que estão fazendo tem um projeto bem legal deles. Acho que em breve a gente vai tentar conversar que da Associação Catarinense de Psiquiatria para tentar dar uma assistência bem legal. Eu vi que a Rejane também, que está fazendo psiquiatria, está aqui também. Então, pô, muito legal mesmo, assim. Bom, vamos bem para profissionais, tá? Ô, Júlia, tem uma coisa também, deixa eu te perguntar. Tu continua falando bem como tu era na sala de aula também, né? Viu Não, só? muito bom. Eu tô me sentindo bem aliviado em conversar contigo. Acho que tá sendo meio que uma terapia também, assim. Que legal. Tá, Tem olha coisas que só. não mudam, né? Que bom, né? Que bom. Olha só. Dos profissionais de saúde, especificamente, assim, tá? Uma vez eu fiz um trabalho, era um TCC, eu acho que da Ana, sobre tabagista no regional, tá? E a Uhum. gente tem de tabagistas dentro do regional, na população geral, 14%, tá? No regional era quase 21%. E quando a gente aplicava, aquelas coisas bem simples, eu nem sei se vocês usam isso, mas a gente na Pneumo, quando vai fazer trabalho de tabagismo, a gente fala o BAI, BDI, sabe? Aqueles Uhum. questionários, né? Uhum. É até meio heresia falar isso para vocês, mas tá bom. E aí, o que acontece? A gente via que o índice de depressão e ansiedade, cara, era muito alto no profissional de saúde, tá? E tu Uhum. conhece bem o regional, sempre foi um hospital Uhum. sobrecarregado. Esses dias a gente estava conversando. Será que a gente está muito bem preparado no regional porque a gente está acostumado a viver sobrecarregado, né? Tem esse lado, e por outro lado, assim, cara, já tem uma operação de guerra dentro do regional, e eu vi que a Alice está aí, então o pessoal da UTI está super mobilizado, com todos os protocolos praticamente prontos, já tem hospital de campanha, já está contratando gente, sabe, esperando o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, a Marcele às vezes volta do hospital e fala, cara, assim, ó, tá demais, todo mundo de máscara, todo mundo com N95 pelo corredor, sabe? Uma ansiedade de uma população que já tem um nível de ansiedade muito maior, tá extrapolando, assim, sabe? Uhum. Inclusive com processos, que isso vai ser natural. Se tu tá ansioso e o paciente lá do quinto andar tem que descer pro terceiro andar, vai dar briga, sabe? Aquela coisa de, ah, não, mas tem vaga, não tem vaga. O que que tu viu de descrição de estudo, assim, o que que aconteceu na China, o que que vem acontecendo na Itália, na Espanha, na França, o que que tu viu disso aí, assim? É, então, eles estão descrevendo muito, como eu falei, assim, 30, 70% da população que entra em contato com a pandemia já tem alguma alteração psicopatológica. Mas parece que os profissionais de saúde, mais ainda,
né? E os profissionais de saúde que precisam ir para a quarentena ainda mais, então níveis ainda maiores. Além desses quadro de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, um quadro depressivo, burnout, tem se falado muito sobre transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí eles falam, isso também consegue ver outras pandemias que tiveram, que os impactos disso não é só no momento em que você está passando pela pandemia. Então, tem estudos que acompanharam pacientes médicos por até 3 anos depois, quando já tinha acabado a pandemia, e conseguiram ver esses efeitos assim a longo prazo. Então, de transtorno de estresse pós-traumático, suicídio. Eu não sei se vocês viram que um ministro das Finanças da Alemanha cometeu suicídio esse sábado. Ele não é profissional Uhum. de saúde, assim, mas para lembrar disso, assim, né? Que as pessoas estão passando por um momento de estresse realmente muito grande. E quadros que você já tinha piorando. E mesmo que. E esses quadros de TEPT, até em pacientes que não, médicos, profissionais de saúde, que nem tinham um quadro anterior, assim, mas é um estresse tão grande que é muito difícil de lidar mesmo. Até falta de EPI, né? Eles falam, têm falado bastante sobre isso, assim, até no Brasil. A gente já está percebendo isso. Tem médicos que estão muito ansiosos em plantões porque estão regulando, né? Diz assim, a máscara tem que durar 30 dias. Daí pega uma norma daqui, pega a norma da Anvisa dali, e vê que não é, então já está se sentindo desprotegido. Então é muita coisa assim de estresse. Até aqui a gente soube hoje que lá no HC o pronto-socorro ainda está vazio. Ainda está vazio. Tipo, não está tendo ainda muitos casos. Mas mesmo assim as pessoas já estão referindo profissionais de saúde muita ansiedade, muita preocupação. É, eu conversei com alguns médicos que tiveram contato com um paciente aqui que teve uma insuficiência respiratória aguda, rapidamente progressiva, foi para o tubo, faleceu e confirmou como Covid. Falaram que é uma vivência muito complicada, porque além de você estar vendo essa pessoa morrer, começa uma coisa sobre uma fantasia, não tão fantasia, porque pode ser real, de uma contaminação. Então você está cuidando do paciente, mas preocupado com a sua contaminação, que é muito real. Precisa, claro, se preocupar. Mas aí a pessoa diz que vai para casa pensando, será que eu peguei? Peguei ou não peguei? Peguei ou não peguei? Daí fica aquele tempo de incubação preocupado com aquilo. Então, passou o tempo de incubação, tem contato com outro paciente. E aí fica uma coisa, até estavam falando assim, não tem muitas pesquisas falando sobre isso, mas uma coisa que estão falando para agora, por causa dessa alta transmissibilidade do Covid, mais do que das outras pandemias, sobre talvez um sintoma mais de transtorno obsessivo compulsivo nessa pandemia. Porque como tem pior a transmissibilidade, provavelmente as pessoas estão lavando mais as mãos que o normal, usando mais máscara, evitando mais contato social. Então, talvez isso seria uma coisa que para essa pandemia seria nova, um sintoma assim um pouco mais incidente na população de profissional de saúde. Tu chegou a ler alguma coisa sobre o por exemplo, os Estados Unidos, que é sempre meio vanguarda para essas coisas, né? O que eles têm feito em relação a isso para tentar minimizar? Então, a China já começou a fazer antes, os Estados Unidos está copiando, e aqui no Brasil a gente já começou a fazer também no IPQ, que é fazer alguns tipos de plataforma de atendimento de profissional de saúde, né? Um que eles falam é hotline, que é ter um contato telefônico, é um plantão 24 horas, em que tem um profissional, não necessariamente médico, não necessariamente psiquiatra, mas treinado para isso, para atender telefone. A gente chama, primeiro socorros psicológico, né? Então, a pessoa, para profissional de saúde, no momento de desespero, enfim, ali, acabou de perder um paciente, pode ligar, é 24 horas. Então, isso é uma hotline. E essa hotline também é mais para apagar o incêndio ali do momento, mas poderia também ser feita uma triagem para ver que paciente talvez precisaria passar realmente por uma avaliação psiquiátrica. Uma outra coisa que falam bastante sobre grupos de apoio, tanto grupos de apoio tipo online, tipo umas salas agora que a gente tem, tipo uma sala de bate-papo, só que todo mundo aparecendo, né? Então, isso, assim, um psicólogo, alguém que é passado para isso, fazendo grupos de apoio. Isso, alguém perguntou, tipo, um CVV, e tipo um CVV mesmo. E, grupo de O que apoio é CVV? presencial. É isso, assim, tipo uma coisa, um núcleo de humanização, que é um núcleo de apoio. E sabe já viu aquele Disque Suicídio? Já sim. É de valorização da vida. Hum, É um núcleo de valorização da vida, é o CVV. Então você liga para poder conversar sobre aquele momento ali angustiante agudo, assim, é uma coisa de humanização, não necessariamente médico. E tá. então os grupos de Essa apoio menina, presencial. essa Hum, menina que colocou aí é uma psicóloga super importante lá do Paraná. Ah, é? É, Que minha legal. irmã. Ah, sua irmã! Que legal, Tá, mas que vamos legal. continuar. Tá, então.
E então é estratégias. isso, então a hotline, né, que é tipo essa CVV, que é é um plantão 24 horas, os núcleos de apoio e um ambulatório que, embora a gente está evitando que tenha um contato pessoal, em alguns momentos vai precisar. Então a gente vai ter um ambulatório, não é para passar todo mundo, mas assim, quem a gente achar que precisa vai passar, né? E uma outra coisa é essa questão de ter as linhas de frente, né? De não estar todo mundo lá. Então, isso é uma coisa que a psiquiatria entrou junto, até como uma forma de orientação em relação à saúde mental, de não colocar todo mundo lá 24 horas por dia trabalhando, mas ter Uhum. uma divisão, a pessoa poder estar em casa descansando, para no momento que chegar a hora dela, ela realmente está bem para atender. Ó, a Alice perguntou, como lidar com a possibilidade de perder colegas de trabalho? É realmente muito complicado. Eu acho que não dá pra gente dizer que isso não vai acontecer, né? Não dá pra dizer que isso é isso tem muita gente que fala assim, nem pensa nisso. Não pensa nisso, porque isso não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. Não, eu penso o contrário. Eu acho que isso provavelmente vai acontecer. E por mais difícil que seja, por mais triste que seja, a gente precisa, de alguma forma, por mais difícil, tentar estar preparado para isso. Eu acho que vai acontecer. Aqui já aconteceu. Eu conheci uma técnica de enfermagem que ela faleceu hoje. Ela, pelo Uhum. Covid, então eu conhecia ela, não era tipo super colega, mas era uma pessoa que trabalhava no mesmo lugar que eu. E ela faleceu, assim. Então, invariavelmente, acho que isso vai acontecer. E a maioria a gente vai passar. É tipo um luto mesmo. Acho que no começo vai ser difícil para todo mundo. É igual eu falo, não é nem aceitar, porque tem coisas que são inaceitáveis, né? Mas tentar entender e continuar a gente, tipo, pensar que uma pessoa a gente perdeu, mas a gente tem muitas outras pra gente salvar por aí, que a gente pode fazer a diferença na vida de muitas outras, né? Isso E eu aí. acho que valorizar essa pessoa, esse profissional de saúde, que se a gente perdeu ele, ele tava lá por alguém também, né? Ele tava lá, ele deve Uhum. ter feito muito bem para muita gente, assim. Ele se disponibilizou a estar lá. Tem muito médico que nem tá querendo, né? Eu soube de pessoal, tipo, até de residência, assim, por estar muito difícil emocionalmente, teve gente que pediu para se afastar. Então, acho que valorizar quem tá lá, quem realmente tá lá, não tá sendo fácil, Uhum. né? Então, Tu não valorizar sei quem se tá tu lá. conhece, Júlia. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Um médico, um cardiologista chamado Daniel Medeiros Moreira. Hum, não me é estranho. Não é Claro que estranho. conheço. E aí Conheço, ele sim. perguntou assim, ó, essa estratégia do hotline, por exemplo, conseguiria identificar o perfil de profissionais de saúde mais predispostos ao suicídio, por exemplo? A ideia é essa. Aqui a gente não começou ainda, tá para começar essa semana, então talvez eu possa responder um pouco melhor depois isso, assim, se realmente vai dar certo. A ideia é que a gente possa ajudar num primeiro momento o estresse agudo e tentar fazer uma triagem se a gente achar que seja necessário chamar esse paciente para um atendimento presencial. Uhum, Vamos ver se vai funcionar. Eu ainda não consigo dizer. A princípio, os relatos chineses que é o que mais tem sobre saúde mental em questão agora do Covid, saúde mental na pandemia, que eu encontrei foi chinês. Até porque acho que foi o primeiro local, um dos primeiros locais onde isso aconteceu, assim. E eles falam bastante como uma boa estratégia, como se tivesse funcionado. o Alexandre Belo colocou aqui, né? Que são usados nos Estados Unidos para já para prevenção do suicídio mesmo, né? Uhum, É uma estratégia, né? Uma estratégia, que legal. Bom, uhum. dos ambientes mais estressores até agora, pelo que eu tô vendo, a Itália é o mais estressor de todos, assim, né? E eles são latinos, como a gente, assim. Será que tu acha que por perfil, uma pergunta bem aberta, assim, mas por perfil de população, tá? A gente como brasileiro que meio que não leva as coisas a sério nunca, né? Que tá sempre meio, né, na festa aí. Tu acha que a gente tem um perfil para encarar uma dessa como tá acontecendo na Itália, assim? Eu acho que talvez a gente ainda não saiba como é viver o que a Itália está vivendo. Eu, eu confesso que eu ainda tenho, às vezes eu penso assim, será que vai acontecer? Será que vai chegar a ser desse jeito? Como se fosse uma coisa muito diferente, muito longe da gente, assim. Mas eu acho que vai ser acho que já está sendo difícil, e se chegar a ser como na Itália, eu acho que vai ser muito difícil, porque brasileiro é um povo muito de estar muito junto, muito de fazer festa, muito de se abraçar, uma coisa muito de contato físico, assim. Então, essa questão do distanciamento social, eu acho que vai ser uma coisa muito complicada para o brasileiro.
Eu Uhum. acho que essa parte subjetiva, assim, o brasileiro, ele é muito eu acho que ele é muito mais emocional do que as outras pessoas, assim, do que muitos outros países. O europeu, geralmente, ele é um pouco mais afastado, ele é um pouco mais distanciado, e já tá sendo difícil. Eu tenho uma conhecida brasileira que tá lá na Europa agora, ela tá falando, assim, que pra ela a maior dificuldade é essa. É a Uhum. questão de não poder, tipo, encontrar alguém e poder dar um abraço, ou se você encontra alguém a 1,5 metro de distância, tipo, ela fala um namastê, é o máximo contato, assim, que ela acaba tendo com alguém. Então ela Sim. conta assim isso como uma coisa que ela fala que lá parece que não sentem tanto, mas que pra ela tá sendo mais difícil. Então puxando pra cá, eu acho que se chegar nisso assim de ter carro de polícia proibindo as pessoas de andarem na rua como tá sendo lá, tem drone agora, né? Sim. Tem drone tipo impedindo as pessoas de andarem. Acho que se isso acontecer, eu acho que o impacto emocional dos brasileiros talvez seja pior. Assim, ó, tu vê, eu tava em Porto Alegre na sexta-feira e tava passando nesse jornal do almoço que eles já estão testando vários drones para fazer dispersão de um produto lá químico para tentar eliminar um pouco do vírus tal na rua, né? Só que a reportagem é tão surreal que tu fica assustado mesmo, assim, de falar, caramba, sabe? Isso aí é. E os testes, assim, todos não, deu certo, em algum momento provavelmente a gente vai usar. Então, a carga disso aí é muito grande, né? Uhum. A Alice perguntou, existe alguma coisa de estratégia? Vamos colocar assim, ah, o pessoal da turma da medicina está trabalhando aqui, tu ficou sabendo, né, que eles estão trabalhando em unidade básica de saúde, Uhum. em call center e unidade básica de saúde. E já está chegando paciente, claro, chega paciente com síndrome gripal, chega paciente falando que quer ser atendido por outra coisa, que é uma receita. Às vezes não é naquele momento que eles vão receber, uns ficam bravos, outros não. Já saiu até cartilha, assim, tipo, como lidar com esse tipo de coisa. Mas e, que dicas tu daria para esse público mais jovem, assim, sabe? Tipo, qual é o meu momento de me afastar, sabe? Tipo, ó, porque todos estão muito empolgados. Eu vejo deles assim, cara, como é bom estar ajudando, né? Dá uma sensação de ser médico já, que é muito legal, assim, tipo, o Brasil precisa de mim, eu vou lá ajudar agora, sabe? Mas muitos deles mandam mensagem falando assim, pô, tá, hoje foi estressante, hoje tu vê que já diminuiu a interação pelos grupos, assim, o que tu acha disso e como tentar evitar como estudante, tá? Não como já Eu acho formado. que, na verdade, eu acho que talvez seja mais a prevenção do que esperar realmente a coisa ficar complicada. Porque às vezes a gente tem dificuldade de saber o nosso limite. Então, muitas vezes, todo mundo, mas os jovens principalmente, assim, tem uma dificuldade de saber o limite. É isso que você falou, assim, de eu quero salvar, eu quero ser o herói. Então, se a gente tem medida preventiva, eu acho, de diminuir a carga horária, diminuir, não ir todos os dias, ter um tempo para descansar, eu acho que isso talvez seja a melhor coisa, porque a gente perceber que a gente não tá dando conta e pedir ajuda, para algumas pessoas é muito fácil. Mas tem muita gente que tem dificuldade de conseguir falar, olha, não tô dando conta. Porque aí vem uma coisa de um estigma de que é fraco, não deu conta, o outro colega conseguiu, eu não consegui, todo mundo vai continuar, eu tenho que continuar também. Então eu acho que é mais complicado. Depois que você já tá lá no meio, você tipo dá um passo para trás. Então Sabe que minha a, sugestão seria a prevenção. a primeira, isso, sabe que eu penso assim também, porque a primeira vez que eu conversei com o Berbigê, eu acho que ele não foi teu professor, tá? Mas o Berbigê é um cara ele é um cara muito querido por todas as turmas que estão passando por ele, assim. E a gente estava conversando porque a gente fica preocupado que a gente está participando bem dessa turma que está se formando agora. E a gente vê, assim, que é um grau de preocupação e um grau de ansiedade ao mesmo tempo de querer participar que pode prejudicar também, sabe? Mas a nossa preocupação maior é quando a Unisul convocou todo mundo para participar, né? Então a nossa preocupação era, isso é uma convocação como convite ou convocação como militar, né? Vem porque em algum momento, tipo assim, se tu falar que não vai, muitos vão falar, pô, mas tu não vai Uhum, porque é a situação que tu colocou. Tu não uhum, vai porque tu tá com medo, tu não vai porque tu não quer ficar doente, mas a gente vai.
Isso foi uma coisa que a gente teve que conversar bastante, e eles devem estar passando por isso agora, e alguns eu acho que optaram, não gostariam de estar, não sei se estão ou não, mas não gostariam de estar, né? Eu acho que deveria ser voluntário, viu, Thiago? Não, é voluntário, é voluntário. Ah, tá. É, Não foi uma convocação, então. Não, não. O nome Ah, estava tá. convocação, depois o doutor Rodrigo colocou, né, que na verdade era um convite. Bom, e o fato é que assim, a grande maioria quis participar e algumas pessoas não, cada uma com a sua razão e ponto, né? Mas aconteceu, sim, aconteceu bem como tu colocou. Deixa eu pensar mais uma coisa que a gente tinha conversado. Me lembra aí. Tinha muito Deixa eu tema, ver, eu tô cara. vendo aqui o que que estão. Ah, uma coisa que é importante falar aqui. A Alice perguntou ali, né, da estratégia para deixar a equipe mais animada, tipo, deixar um doce na Copa da UTI. É uma coisa que é muito legal que a gente está falando, assim, esses grupos de apoio, essa coisa de humanização, não vai ter médico psiquiatra suficiente, nem psicólogo suficiente para estar lá fazendo uma terapia de grupo dentro dos hospitais. É que a nossa equipe não é só psiquiatra, psicólogo, TO, enfim, mas mesmo assim não vai ter gente suficiente. Então, uma abordagem que eles falam que funciona até mais em época de crise, assim, funciona até mais do que ter um psiquiatra ou um psicólogo lá num grupo, é você treinar alguém da equipe. Algumas pessoas da equipe para motivação. Porque uma coisa é eu vim de fora e falar, vamos lá, não sei o quê. Tipo, ninguém nem me conhece. Tipo, eu apareci lá, o afeto que eu tenho com as pessoas é um afeto superficial, um afeto raso. Então, você treinar as pessoas da própria equipe para estarem à frente disso, é visto como uma coisa que funciona ainda mais do que se fosse alguém da área da saúde externa. Então, talvez uma estratégia para deixar a equipe mais animada seja a própria equipe estar ali se fortalecendo. Então, sei lá, uma, duas, três pessoas da equipe estarem treinadas para isso, assim, porque é um treinamento, igual qualquer pessoa pode fazer um treinamento de primeiros socorros, que é uma coisa simples, assim, é como se fosse um primeiro socorro de psicológico, de poder saber o que falar para a pessoa naquela hora, aprender coisas simples, assim. Então, isso é uma Uhum, estratégia que eu acho que é bem legal. Até porque se a uhum. gente pensar em grande escala, a gente não vai ter, né, para todo mundo, né? Nem Não, psiquiatra, nem pneumo, nem nada, assim, não vai ter para todo não, mundo, né? não. A Luísa colocou uma situação que é relacionada aos líderes, tá? E eu aprendi até cedo, assim, né, que quando tu exerce qualquer tipo de liderança, muitas vezes a tendência da gente é tentar falar assim, isso pode ser em casa, tipo, eu lavei a louça, minha mulher não lavou, eu falo assim, pô, você não lava a louça, sabe? Eu acho que as pessoas, os líderes têm que começar a se adiantar nesse sentido de assim, por mais que a gente faça muito, que a gente se dedique, tem que estar muito preparado para não achar que vai ter o reconhecimento que acha que deveria ter, né? Porque eu vejo, Júlia, que assim, tanta gente, tem muita gente envolvida, mas envolvida no sentido estratégico, no sentido racional, no sentido de direcionar, né, para essas coisas que quase ninguém conhece, são poucas, né? E o esgotamento vai vir bem rapidinho, assim. O que tu diria? Tem várias pessoas que eu estou vendo que estão passando aqui que são líderes ou gestores ou pessoas que exercem algum tipo de influência perante outras. Fora, eu vou dificultar a pergunta, tá? Fora o se preparar ou de antever, existe alguma estratégia, alguma coisa que tu tenha lido ou que tu gostaria de falar em relação assim, bom, daqui para frente, tenta isso, não tenta aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Deixa eu ver, só para entender essa pergunta aqui, né? Poderiam discutir sobre os líderes e gestores, os quais estão trabalhando segunda a segunda, dia e noite, se dedicando em cada detalhe, estrutura e insumos fluxos da equipe. E a Então, assim, Luísa, eu ah, vou dar uma de psicanalista, porque eu conheço bem a hum. Luísa. Como a Luísa, ela faz tudo, e ela é líder em tudo que ela faz, assim, onde ela tá, e ela vai trabalhando, vai fazendo. O que que acontece? A Luísa já colocou como falar com as pessoas, você é inclusive antiético, mas ela colocou assim, como entender ou aconselhar essas pessoas que fazem tudo de segunda a segunda, tipo assim, eu estou fazendo tudo. E agora? Está interpretando ela. Exatamente. Digamos, não uma Luísa, uma pessoa que escrevesse aquilo Uma pessoa ali. aleatória, assim, Exatamente, é. Primeiro que eu acho que tem uma coisa talvez positiva nisso, dela estar nesse meio aí, que ela tá se colocando, tá conseguindo ver provavelmente como as pessoas estão se sentindo, né?
Porque eu sempre falo, é muito fácil você estar num lugar dentro de uma sala, só ditando ordens e regras, sem saber como tá. Então, sim, tem, claro, tem todo o lado ruim dessa pessoa, supostamente está trabalhando de segunda a segunda de noite, mas pensando em questão de de gestão e liderança, é muito legal porque provavelmente essa tal pessoa consegue saber como os funcionários estão se sentindo. Isso é muito importante, é uma questão de empatia, né? Poder entender como está sendo, até para pensar coisas que podem ser feitas diferente. No meio do caminho, assim, uma coisa que dá para ser feita, os gestores e líderes, eu entendo que às vezes não tem tempo suficiente, porque tem muita coisa para fazer, mas talvez poder ouvir, poder, tipo, dar uma abertura para os profissionais, para os funcionários, assim, ó, se precisar de alguma coisa, vem conversar comigo. Tipo, eu estar disponível. Né? Pode ser que a pessoa precise e não venha falar, mas se colocar disponível, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? No meio do caminho, assim, a gente pode trocar a regra no meio do jogo, né? Nessa história a gente pode e deve. Então, talvez deixar descrito assim, ó, o que vocês estiverem percebendo de dificuldade, o que não tiver, que der para melhorar, vem conversar. Então, ser muito aberto, eu acho, poder ouvir a demanda dos profissionais que estão passando por isso, da equipe. Eu acho que é uma coisa Uhum. que dá para pensar em sim mudar a regra do jogo no meio do caminho. Eu acho que tem que dividir, assim, tudo, né? Eu acho que o bom gestor não é aquele que faz tudo, é aquele que sabe fazer um bom meio de campo, né? Então, Uhum. os melhores médicos que eu conheci do ponto de vista clínico não eram os melhores em tudo, mas é aquele que tinha o melhor contato em tudo. Tudo ele sabia como Sabe quem resolver. chamar, né? Exatamente, É. né? Então, aquele que sabe tudo de tudo, normalmente ele é meio embotado, assim, né? Tu vê, assim, esse cara é meio diferentão, assim, né? Bom, que mais tu leu aí que tu tem anotado? Não sei. O que você. Não sei, o pessoal quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou bastante coisa legal, Thiago. Eu também. Eu também. A gente já tem 53 minutos. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Acho que foi. Vamos ver. Júlia, pô, foi muito bom. Muito obrigado mesmo, assim. Eu quero conversar ainda com o Alexandre Belo outras vezes e acho que a gente vai ajudar bastante gente, assim. Tem tido um número bem alto, de pessoas que assistem depois, que isso vai ficar no YouTube, Uhum. sabe? Tem Aham. bastante visualização, é bem legal. E a gente Uhum. está inventando. O que a gente quer realmente é ficar inventando e Ah, para deixa eu tentar só falar ajudar de uma alguma coisa. Eu tô maneira. vendo a Laurinha aqui falando. A Laurinha falou Ela é pra outra gente que vai lembrar da participar saúde também. mental. Não, e ela falou assim pra gente lembrar da saúde mental das pacientes, das gestantes, enfim, pra se lembrar disso. Talvez pelo menos uma vez, assim. Eu acho que é o que ela quer dizer, assim, quem tá fazendo pré-natal, mesmo que for médico de UBS, ou os próprios ginecologistas, lembrarem de perguntar como tá sendo. Uma coisa que eu tenho visto, as mães estão apavoradas, tanto mãe de nenê que ainda está na barriga, quanto de criança pequena, apavorada sobre a questão da contaminação, né? De passar alguma coisa para o filho, e vai que eu pego, vai passar a barreira placentária ou não. Ou meu marido, eu ouvi uma paciente que estava tão preocupada que fez o marido se mudar com medo dele contaminar a criança dentro de casa. É um instinto materno, né? Sim, Mas lembrando ali da Laurinha, que ela é GO, sim. e para lembrar disso, assim, da saúde mental dessas pacientes também, né? O professor Alexandre lembrou que quem for da primeira ou oitava fase, eles vão fazer amanhã uma reunião pelo Zoom também, para discutir sobre saúde mental com os alunos da Unisul, bem legal. Ah, legal. Júlia, pô, muito obrigado mesmo, tá? Espero que a gente volte a conversar outras vezes. Fazia tempo que eu não te via, né? Então, tu tá super, super blogueira, assim, bem legal. Gostei, gostei. Bem Blogueira bacana. nada. Ver que tem um fã-clube teu todo te acompanhando aí, super Viu legal, como só? Viu sempre. só? Não. E dizer que, assim, que se eu já te admirava antes e tu foi das melhores alunas que passou pela gente aí, agora muito mais, tá bom? Ah, obrigada, imagina. Obrigada por tudo. Se eu tô aqui também é por causa dos professores que eu tive, com certeza. Que bom, que bom. Beijo. Se cuidem aí, tá bom? Beijo. Se cuidem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.